Bom dia, irmãos. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Dou as boas-vindas aos nossos visitantes. Sou o pastor Rafael, auxiliar aqui na igreja do reverendo André. Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no livro do profeta Oséias, capítulo 1. Oséias, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 2 até o verso 1 do capítulo 2. Então, Oséias 1, 2 até 2, 1. Então, a gente hoje dá continuidade ao nosso segundo sermão na série no livro do profeta Oséias. Assim diz a palavra do Senhor. Quando, pela primeira vez, falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois meu povo, se lhes dirá: Vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chama a vosso irmão, meu povo, chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tua palavra, e pedimos que o Senhor nos dirija, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, e nos dê o entendimento correto, ó Pai, que o Senhor nos transforme, que o Teu Santo Espírito atue em nossas vidas, por Tua palavra, Senhor, para a Tua glória, para a nossa santificação, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o nosso tema hoje é o seguinte: os filhos de Oséias. Se você se lembrar do nosso primeiro sermão no livro de Oséias, foi só até a primeira parte do verso 3, quando Oséias casa com uma mulher de prostituições chamada Gomer, e ali o assunto foi uma noiva para Oséias. E hoje a gente vai falar dos filhos frutos desse casamento de Oséias com Gomer, os filhos de Oséias. E aqui é importante a gente lembrar qual é a dinâmica, o porquê dessa dinâmica familiar de Oséias. Por que Deus mandou Oséias casar com uma prostituta e por que Deus agora manda ele colocar esses nomes nos seus filhos. Então a gente falou sobre o casamento de Oséias como sendo o quê? Um símbolo da mensagem de Oséias. E qual era a mensagem? O povo se prostituiu, se relacionando com outros deuses, adorando a outras falsas divindades. O povo foi infiel à aliança. Então, como um símbolo da sua mensagem, Oséias, você vai casar com essa mulher para refletir a sua mensagem. Então, Oséias casa com uma
prostituta. Mas então o texto continua e nós entramos na passagem de hoje. Se o casamento de Oséias foi um símbolo da infidelidade espiritual de Israel, os nomes dos filhos de Oséias seriam um símbolo do julgamento que Israel sofreria por causa da sua infidelidade espiritual. Lembrando que Israel, aqui nós nos referimos especificamente ao reino do norte, após a divisão do reino. Então, depois do rei Salomão, o reino foi dividido entre 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. E a profecia de Oséias foi para Israel, o chamado reino do norte, cuja capital era Samaria. Então, o primeiro ponto, um filho chamado, é difícil falar para o carioca esse nome aqui, né? Jezreel. Não dá para fazer o S, né? É Z, né? Então, Jezreel, um filho chamado Jezreel. Observe que o verso 3 já fala que Gomer concebeu e lhe deu um filho. Então, Deus ordenou que ele casasse, tivesse filho, e isso acontece imediatamente. No verso 4 diz assim: disse-lhe o Senhor, põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Então, esse nome é explicado. Por que o filho de Oséias vai se chamar Jezreel? Porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú. Mas o que significa, o que é isso, esse nome? Meus irmãos, isso aí é o nome de um lugar. Um lugar em Israel que possivelmente representava de maneira mais completa o afastamento de Israel do Senhor. Quando a gente pensa no reino do norte, eles começaram mal. Na verdade, quando nós lemos o livro dos reis, todos os reis de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Nenhum rei que ele reinou fez o que era reto perante o Senhor. Quando a gente lê sobre os reis de Judá, o reino do sul, muitos fizeram o que era mal, mas um ou outro fez o que era reto perante o Senhor. Em Israel não tem exceção, todos fizeram o que era mal, começando por Jeroboão, primeiro. Porque Deus deu a ele o governo após a divisão, mas como é que ele começa logo fazendo 2 bezerros de ouro? Para que o povo não fosse até Jerusalém, porque Jerusalém ficava no reino do sul, para adoração no templo. Então, o povo tinha que ficar ali, ele não queria que eles sofressem influência de um reino agora, não deveria ser, mas que acabou se tornando inimigo. Então, ele coloca 2 bezerros, cada um num monte diferente. E o povo ali começa a sua trajetória de idolatria. Depois há uma sucessão de golpes. São 5 reis diferentes, um após o outro, com derramamento de sangue. Mas a gente ainda não chegou no pior rei de Israel. Finalmente, uma dinastia assume o poder do rei Onri, cujo filho foi Acabe. Acabe, meus irmãos, foi o pior rei de um país que só teve reis ruins. E aí Acabe tinha um palácio, meu irmão, numa região que era chamada Jezreel. Tinha lá a capital Samaria, mas tinha também uma região chamada Jezreel, e ali Acabe tinha um palácio, e foi lá que aconteceu um episódio muito conhecido, é o episódio da vinha de Nabote. O que aconteceu ali? Acabe queria a vinha do vizinho do palácio, mas o sujeito não quis vender, Nabote não quis vender, e aí a sua esposa, Jezabel, armou um plano, e Nabote foi falsamente acusado e assassinado. Então, o derramamento de sangue e a injustiça, o símbolo do abuso de poder em Israel, começa ali em Jezreel, de maneira ainda mais acentuada nesse momento. Aliás, Acabe e Jezabel tornaram a adoração a Baal, ao ídolo Baal, a religião oficial do Estado de Israel. Mas essa dinastia de Baal chegou a um fim sanguinolento. Ou melhor, a dinastia de Acabe chegou a um fim sanguinolento. Como punição pelas suas práticas,
ele e toda a sua casa foram destruídos por um homem chamado Jeú. Só que aí, o que acontece, meus irmãos? Jeú parece que tomou gosto por aquilo ali, por dizimar os parentes de Acabe. Então, os líderes da casa de Acabe morreram e todos os seus descendentes morreram. Jeú assassinou todo mundo aonde? No palácio de Jezreel. E depois ele recebeu a cabeça de todos os descendentes de Acabe aonde? Os outros descendentes que estavam lá em Samaria, mataram todo mundo, aí levaram para Jeú em Jezreel. Então, Jeú assumiu o poder através de um banho de sangue. Mas, pastor, não foi Deus que falou para Jeú assumir o poder? Sim, Acabe sofreu as consequências dos seus pecados. Só que o problema é que quando Jeú assume o poder, ele deveria restabelecer a verdadeira religião em Israel. E ele começou bem, ele derrubou os altos onde acontecia idolatria. Só que no final das contas, Jeú se tornou um rei tão mau quanto os reis anteriores, inclusive adorando o mesmo bezerro que lá Jeroboão I tinha feito no início do reino. Então, todo aquele sangue derramado em Jezreel foi em vão. Os israelitas continuaram com a religião deles misturada. E era justamente a dinastia de Jeú que reinava no período do profeta Oséias. O rei aqui, nesse período de Oséias, é Jeroboão II, que é bisneto de Jeú. E agora, a gente vê que a casa de Jeú, olha o verso 4, sofreria o juízo de Deus. Mas a casa de Jeú aqui, meus irmãos, representa Israel como um todo. Deus vai fazer cessar o reino de Israel. Olha o 4, verso 4. Pelo sangue de Jezreel, a casa de Jeú, castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Agora não é mais só uma dinastia que vai deixar de reinar em Israel. O reino vai deixar de existir, meus irmãos, porque em suma, esse nome Jezreel está associado a tudo que tinha de ruim. Era um local associado à idolatria, por causa de Jezabel e Acabe. Era associado à injustiça por causa do que aconteceu com Nabote e, principalmente, era um local associado ao derramamento de sangue, por causa do massacre que Jeú realizou ali. Então, funciona mais ou menos assim. Chamar, nos tempos de Oséias, uma criança de Jezreel é como se um pai hoje tivesse um filho e colocasse o nome dele de Auschwitz, que foi o pior campo de concentração nazista da Segunda Guerra Mundial. Ou talvez coloque o nome do filho de Hiroshima, onde caiu uma bomba nuclear e morreram muitas pessoas. Imagina, Oséias chegando na escola, entregando o filho para a professora, olha, esse aqui é o meu filho, o nome dele é banho de sangue. Porque era isso a que esse nome remetia. O nome remetia a isso. Banho de sangue, derramamento de sangue. Mas por que isso? Porque seria um lembrete de que muito em breve Deus traria seu juízo, e não somente a família de Jeú seria julgada, toda a entidade política de Israel será derrubada. E aí o texto continua no verso 5, dizendo, naquele dia quebrarei o arco de Israel, no vale de Jezreel. O arco é um símbolo da força militar. E normalmente nós vemos Deus no Antigo Testamento falando sobre quebrar o arco dos inimigos de Israel. Por exemplo, Salmo 46, 9. Ele faz cessar a guerra até a extremidade da terra, quebra o arco e despedaça a lança. Então, normalmente isso aparece como uma mensagem de que Deus vai preservar Israel. Mas agora Deus está dizendo, não, é o arco de vocês que eu vou quebrar. Não é dos inimigos de Israel. Então, a nação vai estar indefesa. O vale de Jezreel vai ser o local da queda de Israel. É como se Deus dissesse, eu vou destruir completamente todo o sistema político e militar. Daqui a pouco. Você confia no seu arco?
Você confia na sua dinastia? Então eu vou mostrar para você que o seu arco não é nada. E você? Em que você confia? Israel não confiava no Senhor. Israel confiava nos ídolos, confiava naquele momento dourado que eles viviam economicamente. Era uma nação próspera naquele momento. Israel confiava até nas alianças políticas, que ironicamente eles tentaram fazer justamente com os assírios, a nação que os destruiria mais à frente. Se nós confiamos em alguma coisa, que não seja Deus, Deus está nos mostrando, não confie, porque eu posso tirar. Isso não está te protegendo. Aliás, o nome Jezreel é um trocadilho, irmãos, lá no hebraico. Porque só parecido com o quê? Jezreel e Israel. Então, em português, você já percebe que é parecido. Então, é como se Deus estivesse dizendo, você não é Israel, você é Jezreel, ou seja, você é banho de sangue. É semelhante a dizer, você não é uma igreja reformada, você é uma igreja deformada. É como se essa fosse a acusação. E um segundo ponto, uma filha chamada desfavorecida, versos 6 e 7. Então imagina como era o parquinho, né? Que está Jezreel, que todo mundo pensa logo no banho de sangue, aquele lugar horrível, que só teve coisa tragédia. O outro, não misericórdia, porque desfavorecida significa literalmente isso. Não misericórdia, ou não amor. Porque a mesma palavra hebraica, às vezes traduzida como amor, como misericórdia. Então, não misericórdia. Você não está tendo misericórdia? Como é que funcionava isso? Imagina as crianças, imagina o bullying. Mas qual é o sentido disso? Novamente, um símbolo que representava a mensagem de que Deus julgaria Israel. E Deus não terá mais misericórdia de Israel. É uma expressão que mostra a magnitude da oposição de Deus ao adultério espiritual de Israel. Em seu zelo, Deus retém a sua misericórdia. Ele que é o Pai de misericórdia, está lá em 1 Coríntios 1:3, o Pai de misericórdia. Bendito seja o Deus e Pai, o Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. Pai de misericórdia agora retém a sua misericórdia para não os perdoar. Continua o verso 6. Não há mais perdão para você, Israel. O julgamento anunciado por Oséias é certo. Não mais mostrarei amor para... Aqui eu vou citando uma outra tradução, que é a NVI. Pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. A misericórdia é dele. Ele tem misericórdia porque ele quer. Aliás, Paulo, citando um texto de Êxodo, fala. Deus diz o seguinte a Moisés, e depois Paulo cita lá em Romanos 9,15, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Deus não tinha mais obrigação nenhuma de ter misericórdia por aquele povo, porque eles quebraram a aliança, e Deus anunciou a eles as maldições pela quebra da aliança. Existiam as bênçãos pela fidelidade, e as maldições pela infidelidade. Deus suportou, e agora Deus disse, basta. Mas olha o verso 7. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei. É interessante porque o que o texto está dizendo é o seguinte, olha, relativamente a Judá, o reino do sul, Deus terá compaixão, Deus os salvará. Judá sobreviveria então aos assírios. Essa é a ideia do texto, meus irmãos. Porque o contexto, a conjuntura política que tinha era o quê? A Síria estava se levantando. Deus julgaria Israel pela Síria. E a Síria, em algum momento, se voltaria contra Judá. E Deus está dizendo,
porém terei misericórdia de Judá. Judá não seria destruída pelos assírios, e de fato, 20 anos depois, cerca de 20 anos depois da queda do Reino do Norte, Jerusalém sofreu uma investida violentíssima da Assíria. Mas não caiu. A Assíria já tinha dominado todas as grandes cidades da região sírio-palestina. Todas as grandes cidades já tinham caído, menos uma, Jerusalém, e não caiu. E tem um detalhe, não teve guerra. Senaqueribe, o rei da Síria, chegou, isso está lá no segundo livro dos Reis, 19, 32 a 37. Senaqueribe se preparou para a batalha. Mas aí o que aconteceu? Antes da batalha, o anjo do Senhor foi no arraial dos assírios, dizimou um monte de assírio e não teve guerra. E é justamente o que o texto está dizendo, né? Porque, porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E foi isso que aconteceu. Então, olha que interessante, no verso 5, o arco não pode salvar Israel. Mas, no verso 7, o arco também não pode salvar Judá, mas Deus pode salvá-los. Então, o que importa não é o poderio militar, o que importa é a misericórdia de Deus. Deus está dizendo que não vai ter misericórdia do norte, mas ainda terá misericórdia do sul. A promessa é de salvação sem qualquer aparato militar, sem guerra. Então, o que nos protege não é o nosso poder. O que nos protege não é a nossa riqueza. O que nos protege não são as nossas habilidades. O que nos protege é a misericórdia de Deus. E pensar nisso aqui é ainda mais significativo, irmãos. Antes, segura essa aqui. Só um detalhe. Lembrando que a promessa em relação a Judá, o Reino do Sul, era para esse momento, já frisei isso. Lá no século XVI, o Reino do Sul, por causa da sua infidelidade, cairia diante de outro rei, o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Mas eles, nesse momento, ainda foram preservados por Deus. Então, não era tipo assim, um cheque assim em branco, né, uma promessa, não, fica tranquilo aí, Judá, está tudo bem com você. Não, vocês têm que ser fiéis também. Eles não foram e depois sofreram no cativeiro da Babilônia. Mas, pensando, então, nesse contexto, meus irmãos, de que não é o poder que protege, não é a riqueza que protege, não é a habilidade, é a misericórdia de Deus. Pensar nisso é significativo quando a gente pensa que o contexto aqui tem cenas que tem a ver o quê? Com o julgamento divino. A Assíria vem para julgar. É o julgamento de Deus através do Império Assírio, mesmo eles sendo pagãos. Então, a única coisa que pode nos salvar do julgamento de Deus é o quê? A misericórdia de Deus. Eles iam sofrer aquilo como julgamento de Deus, porque Deus retirou sua misericórdia. Então, somente a misericórdia de Deus nos salva do julgamento de Deus. E Deus diz a Israel, não tem mais misericórdia para você, o meu julgamento pela sua infidelidade é iminente. E a Judá, ele diz, terei compaixão, vocês não serão destruídos pelos assírios como Israel. E aí o que acontece, meu irmão? Onde na história tem a manifestação plena dessas duas coisas ao mesmo tempo, o julgamento junto com a misericórdia de Deus, na cruz. Porque na cruz nós temos a manifestação suprema da justiça de Deus sendo derramada sobre Cristo, e ao mesmo tempo a manifestação da misericórdia de Deus, que é dirigida a nós, para nos salvar. Cristo morreu por causa da misericórdia de Deus por nós. Então ali as duas coisas estão juntas. Porque quando Deus retém a sua misericórdia, nós vemos o que acontece. Terceiro ponto, um filho chamado
não meu povo. Versos 8 e 9. Olha só. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe o nome de não meu povo. E ele vai dar razão. Porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Gente, isso aqui é uma reversão completa da bênção da aliança. Quando Deus prometeu tirar o povo do Egito, ele disse ao povo, Êxodo 6, verso 7, tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu, o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Então a promessa é, vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Mais à frente, lá em Levítico capítulo 26, a mesma coisa se repete. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E o contexto aqui de Levítico 26, eu li o verso 12, é justamente o quê? De Deus falando das promessas por causa da fidelidade. E Deus está falando, eu serei o vosso Deus, vocês serão o meu povo. Andarei convosco, ele está falando do tabernáculo, que estava sempre no meio do arraial, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Na verdade, esse refrão, serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo, perpassa toda a história bíblica, vai até Apocalipse. Então, quando Deus fala, vai chamar de não meu povo, porque vocês não são mais meu povo e eu não sou o seu Deus, é uma reversão completa disso. É a rejeição de Deus no seu grau máximo, ou seja, essa é a coisa mais severa que Deus pode fazer. A pior punição de Deus. O povo sofreu o abandono de Deus. Agora, eles sentiriam o que é ser abandonados. Eles abandonaram ao Senhor. Primeiro, eles abandonaram ao seu Senhor. Agora, eles seriam abandonados. A Assíria vem como um cão raivoso para destruir Israel completamente. Mas eles não têm Deus para protegê-los. Na verdade, eles somente receberiam o quê? A ira de Deus, não mais a sua misericórdia. Por que isso é tão terrível? Para pensar, desde o Éden, o ser humano foi criado para viver um relacionamento com Deus, para Ele ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo. O homem é criado em imagem e semelhança de Deus para poder se relacionar com Ele. Então a pior punição é o quê? Não ter esse relacionamento com Deus. Já que eu citei Apocalipse, Apocalipse 21 é o texto que fala do novo céu e da nova terra. Ou seja, a recompensa suprema dos eleitos é um relacionamento constante com Deus, porque Apocalipse 21 diz assim: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. O oposto disso, lá em Apocalipse, é o lago de fogo, ou seja, a ausência de relacionamento com Deus. Então, viver num relacionamento com Deus hoje é o antigosto do relacionamento que nós teremos na Nova Jerusalém. Viver longe de Deus hoje é o antigosto do lago de fogo. A ausência de relacionamento com Deus. Israel estava prestes a receber, então, meus irmãos, uma antecipação do inferno. Então, uma aplicação importante para nós, lembra que Israel era o povo da aliança, certo? É nós pensarmos em quantas pessoas frequentam nossas igrejas, estão inseridas no povo da aliança, mas não estão em aliança com Deus. Ou seja, é possível viver na igreja e não ser povo de Deus.
assim como acontecia com Israel. Israel vivia como uma prostituta, lembra? Não vivia como alguém que fazia parte do povo de Deus. Vivia se relacionando com falsos deuses, confiando em outras coisas, tendo prazer, contentamento, satisfação, tendo sua confiança em outras coisas, se entregando a Baal. Israel renunciou completamente à bênção do relacionamento com Deus. Agora Israel é não meu povo. Então, se viver dessa maneira, significa não ser povo de Deus. Se você vive como Israel viveu, não desejando, não valorizando, não buscando esse relacionamento com Deus nos termos da sua palavra, porque Israel queria fazer as coisas do jeito de Israel. E aí teve o quê? O sincretismo religioso. Não, vamos fazer uma mistura aqui. Tudo bem, tem a ver, mas a gente bota um bezerro aqui, outro ali. Sabe que Baal é um deus da fertilidade cananita e tal. O pessoal já estava adorando aqui, acho que faz sentido, vamos juntar. Se prostituiu, foi infiel espiritualmente e virou o quê? Não povo. Então, se nós estamos na igreja, mas não vivemos como povo de Deus, não adianta se enganar, irmão. Você é não povo. Foi o que aconteceu com Israel. Mas e agora, pastor? É isso mesmo? Acaba aí a história? E agora? Quarto ponto. Promessa de restauração. Verso 10 até o verso 1 do capítulo 2. Olha aí. Todavia, o número dos filhos de Israel. Então, imediatamente após trazer o que? A promessa do julgamento, que é certo. Esse julgamento vai acontecer. Deus fala: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai a vosso irmão meu povo, e a vossa irmã favor. Então, nós vemos aqui Deus prometendo o quê? Uma restauração futura. Um remanescente seria preservado por Deus. E então, aquela bênção, aquela promessa feita a Abraão é repetida aqui. Deus disse a Abraão: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Então, a promessa de julgamento iminente sobre Israel, que vai acontecer, não é sem uma promessa de restauração futura. Israel enfrentaria muito em breve destruição e deportação. Entretanto, Deus vai ser fiel à promessa que ele fez a Abraão. Aquela geração, sim, sofreria o juízo de Deus, mas um remanescente vai ser preservado, e desse remanescente, Deus promete renovar o seu povo. Como a areia do mar. Então, é uma promessa de renovação da aliança. E no lugar e olha só, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá o quê? Vós sois filhos do Deus vivo. E é interessante, porque ele não fala, vós sois meu povo, ele fala, vós sois filhos do Deus vivo. Por que isso? Porque Israel adorava a deuses mortos. Deuses que não existiam, que tinham boca, que eram imagens de madeira, tinham boca e não falava, tinham olhos e não viam, tinham ouvidos e não ouviam.
Deus ia repudiar o seu povo, mas ele assegura o quê? Que no futuro haverá renovação da aliança. Esse refrão que ecoou por toda a história de Deus ser o seu Deus e nós sermos o seu povo, será ouvido novamente. Um povo vai ser reconciliado. Deus promete reunir não só os filhos de Israel, mas também os filhos de Judá. Eles serão congregados e construirão sobre si uma só cabeça. Deus vai refazê-los como nação, eles terão um rei. E aí nós temos a promessa da restauração completa. Olha só, grande será o dia de Jezreel. O sentido de Jezreel não é banho de sangue. Banho de sangue se tornou aquilo a que o nome foi associado. Mas o verdadeiro sentido é Deus planta. Esse é o sentido desse nome. E Deus está dizendo, grande será o dia de Jezreel. Não vai mais significar banho de sangue. Agora vai significar o quê? A frutificação que vem de uma restauração plena a partir de Deus. A restauração vem pela reversão dos nomes. Antes, não meu povo, agora, meu povo. Antes, desfavorecida ou não misericórdia, agora vai ser chamada de misericórdia ou favor, como está aqui na nossa versão. Tudo isso, meus irmãos, pela graça. Aqueles que eram chamados não misericórdia, recebem misericórdia. Aqueles que eram chamados não meu povo, são feitos filhos do Deus vivo. Não parte deles, não vai partir do povo essa restauração, vai partir de Deus. E a pergunta que fica é, quando então na história se cumpriria essa promessa de restauração? Pergunta honesta. E ela não é tão simples de responder porque a gente está falando do Reino do Norte, certo? Mas mesmo assim, eu vou envolver a questão da Babilônia aqui. Porque é possível dizer que isso aqui teve um cumprimento parcial, sim. Quando? Então lembra, depois o Reino do Sul também foi destruído e foi cativo para a Babilônia, ok? Mas depois de 70 anos, o povo voltou para a terra. Mas ali era já a tribo do sul, Judá. Mas esse retorno do exílio da Babilônia também aconteceu com algum remanescente das 10 tribos do norte. Esse retorno para a terra não foi só agora das 2 tribos do sul, mas foi o retorno o quê? Do povo de Deus. O remanescente que tem do povo de Deus. Aquele remanescente que representa o povo de Deus completo. Esse povo volta do cativeiro babilônio. Mas mesmo assim, isso é um cumprimento parcial. Porque a promessa feita através de Oséias fala até de um rei que vai reinar sobre as 2 casas. Olha só. E constituirão sobre si uma só cabeça. Já nunca mais teve um rei. Essas promessas, meus irmãos, encontram seu cumprimento pleno somente em Cristo. Abre lá em Romanos 9, 23 a 26. Romanos 9, 23 a 26. O que vai acontecer aqui é o seguinte: a promessa de restauração que nós acabamos de ler vai ser citada pelo apóstolo Paulo. Mas presta atenção em que contexto ele cita essa profecia. Verso 23.
a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós. Paulo está falando de quem? Dos judeus, tá? Dos quais somos nós, a quem também chamou. Agora ele vai incluir todo mundo, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias, verso 26, e no lugar em que se lhes disse, vós não sois de meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Quando Paulo cita essa passagem, ele não está falando de Israel e Judá juntos só. Ele está falando de Israel, Judá e os gentios. Porque a verdade é que ninguém mais era o povo de Deus. Israel se prostituiu, depois Judá também. E eles se tornaram não meu povo. E a restauração só poderia vir a partir de uma atuação de Deus, tendo misericórdia. E nós também nunca fomos povo de Deus. Os gentios não eram povo de Deus. Mas em Cristo, essa promessa de restauração feita a Oséias se cumpre plenamente, ainda que possa ter se cumprido alguma coisa no retorno do cativeiro babilônio. Foi um cumprimento parcial, ela apontava para algo maior. O cumprimento pleno é em Cristo. Ele é esse rei, esse cabeça aí. Inclusive, lá no livro do profeta Ezequiel, tem essa mesma repetição, eu serei o vosso Deus, vocês serão o meu povo. Só que lá, o texto fala, Ezequiel 37, isso está lá em 24 a 27, não precisa abrir, só que fala de um reinado de Davi, e é um reinado eterno. Ora, se é um reinado de Davi, é um reinado eterno, mas Davi morreu, quer dizer que é um reinado da casa de Davi. Mas mesmo assim, se é um reinado da casa de Davi, que é eterno, só pode ser o reinado messiânico do Senhor Jesus Cristo, que torna seu povo aqueles que não eram mais o seu povo, ou aqueles que nunca foram o seu povo. Através de Cristo, todos podem se tornar povo. Aqueles que não conheciam misericórdia, recebem misericórdia. Aqueles que viviam vidas sem sentido, como era o vale de Jezreel, passam a frutificar para a glória de Deus, que era o sentido do nome, Deus planta. É através de Cristo que a promessa feita a Abraão repetidas vezes e a promessa repetida por Oséias, se cumpre. Em Cristo a descendência de Abraão se torna um povo numeroso, um povo que não se pode medir. Em Cristo Deus nos diz, vós sois o meu povo e eu sou o vosso Deus. O ponto é, de que lado dessa história você está? Você é indiferente relativamente a Deus, como o vale de Jezreel? Um local que era símbolo da idolatria, da injustiça, ou seja, da rejeição a Deus? Você sente que não é amado, como não misericórdia ou desfavorecida? Você sente que não faz parte de um povo, como não meu povo? Em Cristo, tudo isso é transformado. Em Cristo há sentido para aqueles que nunca tiveram sentido. Em Cristo há amor para aqueles que não têm amor. Em Cristo há identidade para aqueles que não fazem parte de nenhum povo que não tem identidade. Creia em Cristo. Raquel sempre me cobra das aplicações que eu esqueço de fazer para os adolescentes, né? Tem um monte aqui. E aí? Quem são vocês?
Onde está a sua identidade? Onde está o sentido da sua vida? O que eu quero dizer com isso? A gente vai viver a vida do jeito que a gente quer, né? Era isso que Israel fazia. Isso fez de Israel o quê? Não, meu povo. Se tornou sinônimo de coisa ruim, banho de sangue. Deus tirou a sua misericórdia. Deus reteve a sua graça, o seu amor. Mas às vezes a gente insiste em procurar essas coisas onde nós não vamos achar. As pessoas procuram sentido em outras coisas e nunca encontram, porque você nunca vai encontrar, porque o sentido do ser humano é se relacionar com Deus. As pessoas procuram amor, procuram afeição, procuram prazer e nunca vão encontrar, e vão pulando de um ídolo para o outro, de um ídolo para o outro, como acontecia com Israel, toda hora tentando substituir Deus por alguma coisa. As pessoas querem ter identidade, então esse assunto hoje em dia é identidade de gênero, é identidade disso, identidade daquilo. Não, vamos lá, a pessoa diz, não sou eu que estou dizendo, ok? Sempre preciso fazer essa ressalva antes, então a pessoa vai e diz, não sou eu que estou dizendo, eu sinto que eu sou uma mulher, não sou eu que estou dizendo, ok? As pessoas dizem, então eu sou uma mulher, minha identidade está nisso, mas é um homem, nasceu homem, foi criado como homem, teve nome de homem, tem os órgãos do homem, mas a minha identidade é outra, eu sou uma mulher. Vai se frustrar. Vai se frustrar. Porque a nossa identidade, ela só é completa quando nós somos o quê? Povo de Deus. E quando Ele é o nosso Deus. Que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé? Senhor, te rendemos graças por Tua palavra, pelos ensinamentos que o Senhor nos trouxe. E que o Senhor nos ajude, ó Pai. Precisamos da Tua graça, que nos lembremos sempre da aliança que o Senhor tem conosco, ó Pai, e do privilégio que temos de estar em um relacionamento contigo, Senhor Deus. Nisso temos propósito, nisso temos a nossa identidade, nisso temos amor que vem de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a não procurarmos isso em nenhuma outra coisa, senão em Ti, ó Pai, por intermédio de Cristo. Que jamais seja dirigida a nós essa palavra dura que foi dirigida a Israel, de não sermos considerados Teu povo, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos preserve. Somos gratos, Senhor Deus, porque o cumprimento pleno das promessas que também estudamos hoje foi em Cristo, Senhor Deus. Então, que a nossa confiança esteja em Cristo, porque é através dele que nós somos o Teu povo. Nós oramos no nome dele. Amém. E que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.